A história de Moisés que ninguém teve coragem de contar. E se eu te dissesse que o maior libertador da Bíblia desobedeceu a Deus? Que o homem que abriu o mar com um cajado teve o coração consumido pela ira? E que por isso ele foi impedido de entrar na terra prometida? O que realmente aconteceu por trás da rocha ferida? O que ninguém te explicou sobre o deserto, o confronto com Faraó e a sarça ardente? Se prepare, porque hoje você vai enxergar Moisés como você nunca viu antes. O escolhido que quase perdeu tudo, e a história que pode mudar a sua fé para sempre. No auge da opressão do povo hebreu no Egito, nasceu Moisés. Sua história começa com um decreto cruel. Todos os bebês hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos. A ordem vinha de Faraó, que temia a força crescente dos israelitas. Nesse contexto sombrio, sua mãe, Joquebede, toma uma decisão desesperada, mas de fé. Esconde o filho por 3 meses e depois o coloca em um cesto no rio Nilo. Esse ato de entrega é, na verdade, um clamor silencioso a Deus. E Deus ouve. Moisés é encontrado pela filha de Faraó, que o cria no palácio como um príncipe. Logo de início, a história de Moisés já nos mostra que mesmo em tempos de aflição, Deus prepara livramentos onde só vemos perdas. Moisés cresce em meio ao luxo e à educação egípcia, mas carrega no sangue a identidade hebraica. Ele vive em uma espécie de conflito interno, um pé no trono, outro no sofrimento do seu povo. Essa dualidade nos ensina muito sobre identidade espiritual. Quantas vezes, mesmo abençoados externamente, sentimos o peso da nossa consciência quando ignoramos as dores que Deus quer que enxerguemos? Moisés se recusa a viver uma vida de privilégios, enquanto seu povo é açoitado. Isso já revela que ele não era apenas um sobrevivente, mas um homem chamado para algo muito maior. Certa vez, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés não suporta e o mata. Esse ato precipitado o força a fugir para o deserto. Aqui, muitos interpretam como um erro, mas precisamos refletir. Será que Moisés desafiou a lei de Deus nesse momento? Ou será que estava sendo moldado por ele? O deserto, muitas vezes visto como castigo, é, na verdade, o lugar do preparo. E é ali que Deus começa a quebrar o orgulho, a ansiedade, o imediatismo do jovem impulsivo, para que um verdadeiro líder possa nascer. No deserto, Moisés se casa, trabalha como pastor e vive uma vida simples. Ele passa anos longe do Egito, longe dos palácios, longe das pressões políticas, mas não está longe de Deus. Ao contrário, ali ele começa a aprender sobre obediência, silêncio e paciência. Essa fase é essencial. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus sem antes aprender a ouvir. Moisés teve que perder tudo, fama, riqueza, status, para se tornar um homem disponível. Porque Deus não chama apenas os capacitados, Ele capacita os disponíveis. A história de Moisés até aqui não é apenas uma narrativa bíblica, ela é um espelho da nossa caminhada espiritual. Quantos de nós fomos lançados ao rio, entregues a situações de risco, mas milagrosamente salvos? Quantos vivemos conflitos internos entre o conforto e a consciência, entre o mundo e a missão? E quando tentamos agir por conta própria, somos levados ao deserto, não para sermos punidos, mas para sermos formados. Porque antes de guiar um povo, Deus nos guia por dentro. Moisés ainda não desafiou a lei de Deus, mas a tensão entre a obediência e a ação já começou a se desenhar. Moisés vivia o anonimato no meio do deserto, quando algo inesperado aconteceu. Ele viu um arbusto em chamas que não se consumia. Curioso, se aproximou. Foi então que Deus o chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Aquele chamado duplo não era por acaso. Era um sinal de intimidade e urgência. Deus não havia se esquecido dele.
Mesmo depois de 40 anos longe do Egito, longe do povo, longe de tudo que parecia propósito, Deus ainda o via. E o mais poderoso é que, naquele momento, Deus se revela de uma forma nova. Ele se apresenta como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus de gerações. Ou seja, Moisés não estava sendo chamado para um projeto isolado, mas para dar continuidade a uma promessa antiga. Isso nos ensina que o chamado de Deus não é impulsivo nem desconectado. Ele é parte de algo eterno. Moisés, diante da sarça, tira as sandálias. Deus havia dito: "O lugar em que pisas é terra santa." Essa cena é muito mais do que simbólica. É uma ruptura com o passado. As sandálias que o acompanharam pelo deserto representavam uma trajetória de dor, fuga e sobrevivência. Ao retirá-las, Moisés estava deixando o velho homem para trás. Quantas vezes Deus também nos pede para tirar as sandálias? Velhos hábitos, medos, justificativas, autopiedade. Para entrar no propósito, é preciso se despir de tudo aquilo que nos acostumamos a carregar. A terra era santa porque Deus estava ali. Não era sobre o chão, era sobre a presença. E hoje, essa terra santa pode ser qualquer lugar. Um quarto fechado, uma noite de oração, uma lágrima derramada. Onde Deus fala, ali é santo. Então Deus revela sua dor. Tenho visto a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Essa revelação é grandiosa. O Criador do universo compartilha seus sentimentos com um homem. Isso mostra que o nosso sofrimento toca o céu. Deus não é indiferente à dor humana. Ele vê, ele ouve, ele conhece. E mais, ele desce, ele se envolve, ele envia. Moisés, naquele instante, descobre que não foi esquecido. Pelo contrário, foi preservado para um momento chave. Toda sua história, inclusive os erros, agora ganhavam sentido. O que parecia fracasso era, na verdade, qualificação. Deus não quer robôs espirituais. Ele levanta pessoas que passaram pelo vale, que conhecem a dor, que sentem empatia. Porque para libertar escravos, é preciso já ter sentido o peso da escravidão na alma. Mas Moisés hesita. Ele diz: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito?" A insegurança humana aparece diante da grandeza do chamado. E é nesse ponto que Deus responde com algo poderoso: "Eu serei contigo." Deus não minimiza a dúvida de Moisés, nem o humilha. Ele apenas desloca o foco da missão. Não é sobre quem Moisés é, mas sobre quem vai com ele. Quantas vezes também nos sentimos incapazes? Mas Deus não está nos chamando porque somos fortes, eloquentes ou perfeitos. Ele nos chama porque é Ele quem vai à frente. O segredo do sucesso espiritual não está na autoconfiança, mas na presença constante de Deus. Com Ele, até o improvável se torna caminho. O tímido se torna porta-voz. O exilado vira libertador. Esse encontro muda tudo, não apenas para Moisés, mas para milhões de pessoas. O momento íntimo na sarça ardente se torna o ponto de virada da história de Israel. Isso nos ensina que o silêncio de Deus, muitas vezes, é apenas um tempo de preparação para um chamado que vai impactar gerações. Moisés poderia ter ignorado a sarça, poderia ter seguido seu dia, cuidando das ovelhas, preso à rotina. Mas ele escolheu olhar. E por ter olhado, Deus falou. E por ter ouvido, Deus agiu. Que essa lição penetre nosso coração. Quando algo em nossa vida parecer fora do comum, não despreze. Pode ser a sarça ardente que carrega um chamado eterno. Pode ser a hora exata em que Deus interrompe nosso deserto com a sua voz. Moisés retorna ao Egito com uma missão clara: libertar o povo de Deus. Mas o que ele encontra é resistência. Faraó, símbolo do poder humano, da arrogância e da opressão institucionalizada, não se dobra facilmente. Essa parte da história nos mostra que obedecer a Deus nem sempre traz resultados imediatos. Pelo contrário,
Muitas vezes, a obediência nos coloca em confronto direto com estruturas poderosas. Moisés não enfrenta apenas um homem, mas um sistema. E ainda assim ele vai. Não porque é destemido, mas porque foi enviado. É diferente ir por si mesmo e ser enviado por Deus. E o que sustenta Moisés diante do trono do maior império da terra? A certeza de que Deus estava com ele, mesmo quando tudo parecia piorar. Quando Moisés exige que Faraó liberte o povo, a resposta é dura. O trabalho dos hebreus é dobrado. O povo, que antes admirava Moisés, agora começa a questionar sua liderança. Aqui vemos o peso real de servir a Deus. Nem sempre quem você tenta libertar vai te entender no início. Às vezes, você será rejeitado pelas próprias pessoas que quer ajudar. Isso é profundamente doloroso. Mas Moisés segue, porque ele não foi enviado para agradar o povo, mas para cumprir uma missão. Essa parte é fundamental para líderes espirituais, pais, mães, intercessores. Às vezes o seu chamado será solitário, e a obediência não trará aplausos, mas acusações. Mesmo assim, permaneça. O que começa com rejeição, termina em redenção. As pragas enviadas por Deus não são apenas castigos. São manifestações do poder divino diante da resistência humana. Cada praga ataca um Deus do Egito, revelando que o Deus de Israel é soberano sobre tudo. Mas também são uma forma de misericórdia. Deus poderia destruir o Egito com uma só palavra, mas escolhe agir em etapas, dando a Faraó tempo para se arrepender. Isso nos mostra que o juízo de Deus é, antes de tudo, um chamado à reflexão. A cada praga, Faraó endurece o coração. E isso também é uma lição para nós. Quando Deus fala, devemos responder com humildade. O coração que se fecha à voz do Espírito corre o risco de perder tudo. Faraó perdeu. Não porque Deus quisesse sua destruição, mas porque ele recusou todas as chances de se curvar. Moisés, por sua vez, amadurece em meio à batalha. A cada confronto, ele fala com mais autoridade, ora com mais profundidade, depende menos de si e mais de Deus. O homem que um dia fugiu após matar um egípcio, agora encara Faraó sem vacilar. Isso mostra a transformação que o tempo com Deus opera em um líder. Ele não é mais movido pela raiva, mas pela palavra. Não age mais pela emoção, mas pela instrução divina. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. Não é deixar de ter medo, mas é escolher obedecer mesmo com medo. Moisés aprendeu isso, e nós também podemos aprender. A obediência vale mais que a segurança, e os planos de Deus valem mais que nossa zona de conforto. Por fim, é importante lembrar que o confronto com Faraó é um marco de fé, não de guerra. Moisés não vai armado. Vai com um cajado e uma palavra, e é isso que transforma tudo. Deus não precisa de exércitos para derrotar um império. Precisa apenas de um coração disponível, de alguém que diga, eis-me aqui. Esse é o modelo de coragem que precisamos hoje. Espiritual, firme, humilde, submisso. Em tempos onde os faraós modernos dominam com medo, controle e mentira, Deus ainda procura os Moisés dispostos a falar a verdade. Não importa o tamanho da resistência, quem é enviado por Deus vence no tempo certo. O confronto pode ser duro, mas a libertação virá. Após a última praga, quando os primogênitos do Egito são mortos, Faraó finalmente libera os hebreus. Moisés lidera o povo para fora da terra da escravidão, rumo à promessa. Mas a caminhada da libertação não é uma linha reta. Deus manda que eles tomem um caminho mais longo, desviando da rota comum. Por quê? Porque Deus sabia que, ao verem a guerra dos filisteus, poderiam querer voltar para o Egito. Aqui está uma das maiores verdades da vida cristã. Deus não nos livra apenas do Egito físico, mas também da escravidão emocional e espiritual que nos prende ao passado. O povo era livre, mas ainda não estava pronto.
E Deus, como um bom pai, não nos leva a batalhas para as quais não estamos preparados. O caminho mais longo era, na verdade, o mais seguro. Mesmo assim, o povo logo se depara com um novo obstáculo. O Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás. O desespero toma conta. Eles gritam, murmuram e acusam Moisés. É o típico momento em que a fé vacila. E Moisés faz algo surpreendente. Clama a Deus, e Deus responde com firmeza. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Isso nos ensina que há momentos em que orar não é suficiente, é preciso agir. A fé verdadeira não é apenas contemplativa, é prática. Ela exige passos. O mar ainda não estava aberto, mas a ordem era: caminhem. O milagre acontece quando há movimento. Às vezes esperamos que Deus abra o caminho para só depois decidirmos seguir. Mas o céu responde à coragem. Moisés estende a mão sobre o mar e durante toda a noite o vento de Deus sopra. E aqui está um detalhe muitas vezes ignorado. O milagre foi gradual, não foi instantâneo. Deus moveu as águas com o tempo, com o vento, com paciência. Isso revela um princípio precioso. Milagres que duram são construídos com fé constante. Enquanto as águas se abrem, Deus transforma não apenas o cenário, mas o coração do povo. Ao amanhecer, a terra estava seca e o caminho pronto. Eles andam por dentro do milagre, literalmente. E isso é poderoso. O mesmo mar que simbolizava o fim se transforma em passagem. O que era ameaça vira escape. Porque com Deus, até as águas se organizam para cooperar com seus planos. O povo atravessa e o inimigo os segue. Mas o mar, que foi livramento para uns, torna-se juízo para outros. Quando o último hebreu pisa na margem, Moisés estende novamente o cajado e as águas voltam ao normal. O exército de Faraó é afogado. Isso encerra não apenas uma perseguição, mas uma era de escravidão. Nunca mais os hebreus veriam aquele inimigo. Esse episódio nos mostra que Deus não apenas nos livra, Ele encerra ciclos. Ele não apenas nos tira da opressão, Ele destrói a opressão para que ela não volte. Às vezes, Deus nos leva até o limite só para mostrar que no momento certo, Ele intervém de forma absoluta. Ele fecha portas que ninguém pode abrir. E quando Ele sela, está selado. Após o milagre, o povo celebra. Miriam pega o tamborim e lidera as mulheres em louvor. A travessia virou canção. E isso é essencial. Aprender a agradecer depois da tempestade. Não é só sobre vencer, mas sobre reconhecer quem venceu por nós. O louvor após a guerra sela a memória do milagre no coração. Porque o ser humano tende a esquecer. A fé se renova quando há gratidão. O Mar Vermelho não é apenas uma história antiga, é uma metáfora viva para todos nós que enfrentamos crises, becos sem saída e pressões. Quando tudo parecer sem solução, lembre-se, o Deus que abriu o mar ainda abre caminhos onde não há estrada, e o impossível dele começa quando o nosso controle acaba. Após tantos milagres, o povo de Israel ainda demonstra ingratidão e incredulidade. No deserto, eles murmuram, reclamam, se voltam contra Moisés e contra Deus. Mesmo depois de verem o mar se abrir, o maná cair do céu e a água sair da rocha, ainda assim questionam a liderança e o cuidado divino. Isso revela uma verdade profunda sobre o ser humano. Milagres não garantem fidelidade. O coração precisa ser trabalhado. O povo não precisava apenas sair do Egito fisicamente. O Egito ainda estava dentro deles. Eles carregavam a mentalidade de escravos, o apego ao passado, a resistência ao processo. E isso mostra como a maior batalha de Deus não era contra Faraó, mas contra o coração endurecido de seu próprio povo. Moisés, por sua vez, enfrenta um dilema cada vez maior. Ele intercede, lidera, orienta, mas também se cansa. A pressão constante, a ingratidão do povo e as exigências diárias
começam a pesar. Ele chega a clamar a Deus pedindo para morrer, tamanha era sua exaustão emocional. Mesmo os mais fortes quebram. Mesmo os escolhidos têm limites. Isso é um alerta importante para todos que servem a Deus. Não se esqueça de cuidar do seu coração enquanto cuida dos outros. Moisés não era de ferro, era de carne. E o cansaço, quando não tratado com oração, descanso e direção, pode se transformar em amargura. Deus ouviu Moisés, aliviou seu fardo, colocou outros líderes ao seu lado, mas a ferida emocional estava plantada. E mais adiante, ela cobraria um preço. Um dos momentos mais marcantes ocorre quando o povo mais uma vez reclama por água. Deus ordena a Moisés que fale a rocha. Mas, dominado pela ira, ele fere a rocha com o cajado. A água sai. O povo bebe, mas Deus se entristece. Por trás desse gesto aparentemente pequeno, havia um problema maior. Moisés desobedeceu. Ele agiu com raiva, usou a força onde deveria usar a voz. Reagiu com o passado onde deveria confiar no presente. A rocha era uma representação de Cristo, e feri-la novamente distorcia o plano simbólico de Deus. Isso nos mostra que até os grandes líderes precisam de vigilância espiritual. Um coração ferido pode comprometer um chamado. Uma emoção mal resolvida pode alterar o curso de uma missão. Como consequência, Deus diz a Moisés que ele não entrará na terra prometida. Ele verá de longe, mas não pisará nela. É uma sentença dura, mas justa. Deus não se impressiona com currículos espirituais. Ele valoriza a obediência. E aqui está um dos ensinamentos mais profundos da vida de fé. O final da jornada importa tanto quanto o início. Moisés foi fiel em quase tudo, mas permitiu que a amargura o levasse a desobedecer num momento crítico. Isso não invalida sua história, nem apaga seus feitos. Ele ainda é lembrado como um dos maiores líderes bíblicos, mas mostra que ninguém está acima da palavra, que o temor deve acompanhar até os mais experientes, que o cuidado com o coração precisa ser diário. Mesmo com esse desfecho, Deus honra Moisés, o leva para um monte alto, onde ele vê a terra prometida. Depois, o próprio Deus o sepulta em um local desconhecido. Isso é lindo. Deus não apenas usa Moisés até o fim, ele o honra até o fim. Sua missão se cumpre, mesmo que não do jeito que ele imaginou. Josué assume a liderança, o povo avança e Moisés se torna eterno na memória de Israel. Sua história é uma mistura de força e fraqueza, fé e falhas, liderança e humanidade. E isso é o que a torna tão inspiradora. Porque no fim, não é sobre perfeição, é sobre disposição. Moisés desafiou a si mesmo, enfrentou homens e até questionou Deus. Mas acima de tudo, permaneceu fiel até onde pôde. E isso basta, porque Deus conhece o coração. Moisés não foi perfeito. E talvez por isso mesmo, ele nos represente tanto. Um homem que sentiu medo, que hesitou, que falhou, mas que ainda assim foi usado por Deus de forma sobrenatural. Essa história nos lembra que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os feridos, os cansados e os dispostos. O verdadeiro desafio não foi o Egito, foi o coração. E talvez, hoje, o seu maior desafio também seja esse: curar o coração antes de continuar a caminhada. Quantas vezes deixamos a ira nos guiar, como Moisés diante da rocha? Quantas vezes agimos com força onde Deus só queria que falássemos? A lição aqui é clara: até os escolhidos precisam vigiar. O deserto revela, o confronto aperfeiçoa, e o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Você pode estar vivendo a fase da sarça, ou talvez esteja de frente para o Mar Vermelho. Não importa onde esteja, Deus ainda chama, ainda envia, ainda transforma. Agora, eu quero fazer um convite para você.
Comente aqui embaixo com a frase "Eu escolho obedecer", se essa mensagem falou com você. E se você quer que eu ore pela sua vida, deixe seu nome. Eu estarei em oração com você esta semana. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever, porque toda semana temos reflexões que vão além da superfície, tocando onde só a fé alcança. Você não está só, Deus ainda fala. E talvez, hoje, Ele tenha falado com você.